com a correlação de outros perfis e outros proxies que deem uma maior resolução para a gente também na hora da interpretação. E como foram trabalhados 5 poços, né, a gente propõe também uma correlação estratigráfica com eles. Os objetivos, né? O objetivo geral foi a caracterização do paleoambiente, o zoneamento da formação Poti, né, que é a formação de principal reservatório de gás na Bacia do Parnaíba. Então, para atingir esse objetivo, foi realizado um ajuste de profundidade, né, a filtragem do dado, a correlação com perfis geofísicos e a correlação estratigráfica dos poços. Começando no contexto geológico, né, aqui a gente tem o mapa do Brasil, né, dando foco na Bacia do Parnaíba, e com um zoom no Parque dos Gaviões. Aqui a gente tem só uma exemplificação, né, dos poços que foram utilizados, o PGM5, o OGX-110, o OGX-49, o OGX-101 e bem mais ao sul, o OGX-93. Aqui já passando para a parte das características mais gerais da bacia e tectônica, né, a gente sabe que a Bacia do Parnaíba é uma bacia infracratônica continental com origem no Paleozoico. Segundo o Vale, o seu depocentro atinge profundidades de mais ou menos 3.500 metros. E ela tem uma área aproximada de mais de 600 mil quilômetros quadrados. Interessante a gente comparar com a Bacia de Santos, por exemplo, né, que é a bacia hoje mais relevante do Brasil e tem metade do tamanho da Bacia do Parnaíba. E também é interessante a gente comentar a origem, né, que está ligada aos eventos pós-orogênicos do ciclo brasiliano, e também os principais lineamentos, né, que controlam a deposição dessa bacia, que é o Pico Santo Inês, aqui mais ao norte, o lineamento Tocantins-Araguaia, que corta verticalmente a parte oeste da bacia, e o lineamento transbrasiliano, que corta a bacia como um todo. E também a gente tem outros limites tectônicos, como, por exemplo, o Arco de São Francisco, o Arco de Tocantins e o Arco Férreo Cubano de Santos. Partindo já para a carta cronoestratigráfica, né, a gente tem que a bacia começa com grupos de abiárias, né, no Paleozoico, como a gente disse, mas o foco do trabalho é a sequência mesodevoniana carbonífera, tendo como foco a formação Poti. E a gente sabe que a formação Poti tem uma característica mais lamosa na base, evoluindo para uma característica menos lamosa para o topo. Assim como ela é caracterizada pelo ambiente deltaicos de planície de maré com influência de tempestade. E ainda Góes, né, 1995, caracteriza a evolução dessa formação como uma transição de um ambiente deltaico para um ambiente estuarino. Ainda no contexto geológico, né, falando um pouquinho do sistema petrolífero, né, trouxe esse diagrama para mostrar para vocês que a função do diabase, né, da soleira, da rocha magmática, é muito importante, né, nessa bacia. E os acúmulos de óleo e gás se dão principalmente, né, trapeadas e seladas pela rocha ígnea, nesses formatos côncavos, né. A migração acontece primariamente através das falhas, que vem desde a Pimenteira até a formação Poti. Também é interessante perceber que essa intrusão ela pode estar em partes superiores da formação Poti, como também pode estar em partes inferiores da formação Poti. Já entrando na parte sobre o espectro da radiação gama, né, a gente sabe que a radiação gama natural ela é proveniente de 3 principais elementos, né, que é o potássio, o urânio e o tório, e é muito importante a gente perceber que a janela de energia desses equipamentos é muito bem característica, né? O que dá a possibilidade dela ser adquirida e resolvida pelo equipamento. Interessante a gente perceber também que essas janelas de energia estão mais ou menos entre 1 MeV e 2,8 MeV. A gente vai voltar nisso mais para frente. Já falando um pouquinho sobre a geoquímica, né, de cada elemento, a gente sabe que o potássio ele está muito ligado à formação das argilas, né, e, consequentemente, a ambientes de baixa energia. Ele ocorre principalmente nos minerais de argila, como, por exemplo, o cloreto de potássio aqui, e também a componente básica dos folhetos. O tório ele é insolúvel em água, então, geralmente, a sedimentação dele vai ser muito próxima da sua área fonte, porque ele tem uma dificuldade de ser hidrolisável, né, ligado muito a sedimentos detríticos. O urânio, por outro lado, ele é facilmente hidrolisável, então ele é muito facilmente carreado da sua área fonte até, por exemplo, o ambiente mais estático. Então ele pode ser depositado, por exemplo, em ambientes marinhos. E ele também está muito ligado à matéria orgânica. Agora, já falando sobre as razões, né, começando pela razão tório-urânio, a gente sabe que maiores valores da razão tório-urânio
podem trazer uma interpretação de condição oxidante, né, tipicamente de ambiente continental. E o contrário acontece com o aumento da razão urânio e potássio. Quanto maior a razão urânio e potássio, mais suscetível para a interpretação de um ambiente de afogamento, né? E também utilizamos nesse trabalho a razão de tório e potássio para balizar as interpretações paleoclimáticas, né? E a identificação de argilominerais. Agora foi desenvolvido, né, também para esse trabalho um diagrama para tentar exemplificar a geometria de curva que a gente espera de acordo com cada interpretação. Para o aporte detrítico, a gente vê que o potássio ele vai ter uma correspondência baixa, né, mas ao mesmo tempo a gente vê que da base para o topo, o aumento do potássio da base para o topo pode discutir sobre o aporte detrítico, e uma diminuição da base para o topo, um afogamento. A gente vê que ele tem ele é significativamente menor do que os outros elementos, né? E a gente vê que isso acontece também na razão tório e potássio, por causa do potássio mesmo. O urânio, a gente já vê que da base para o topo, quando ele diminui, significa um aporte detrítico, e quando ele aumenta da base para o topo, um afogamento. O tório acontece inverso, né? E o principal do nosso trabalho é a utilização das razões de urânio, potássio e tório, urânio. Quando a gente tem ao mesmo tempo, da base para o topo, uma diminuição da razão urânio e potássio com um aumento da razão de tório e urânio, a gente consegue inferir um aporte detrítico. E quando a gente tem uma diminuição da razão urânio e potássio, um aumento da razão urânio e potássio junto com a diminuição da razão tório e urânio, a gente tem um afogamento. Já na parte de materiais e métodos, né, o principal material utilizado nesse trabalho são as amostras de cálio. Então eu trouxe essa imagem para poder ilustrar, né, como são as amostras de cálio e como elas são armazenadas. E também que elas têm mais ou menos um tamanho, né, de 5 centímetros por 5 centímetros. Ao lado a gente tem uma peneira, né, que é o ambiente onde o sondador ou o mudlogger vai fazer a coleta e armazenamento dessas amostras. Aqui, já falando do equipamento gama espectrômetro, né, a gente vê que esse equipamento foi utilizado no trabalho e a gente vê que ele devolve para a gente o potássio, o urânio e o tório individualizados. É importante ressaltar também que, para esse trabalho, foram usados 2 equipamentos muito similares, né, 2 gama espectrômetros. E foram feitas aquisições usando uma amostra padrão, né, e foi feita uma estatística para testar se os dados, a partir dos 2 equipamentos, tinham uma resposta aceitável. Então, a gente plotou o número de amostragens pelas respostas do gama espectrômetro, né, que é o GR, o tório, o urânio e o potássio. A gente vê que, a partir dos 2 equipamentos, os dados caem numa mesma nuvem de amostragem. E se a gente pegar o desvio padrão médio de cada equipamento, a gente vê que eles estão dentro de uma margem de erro muito aceitável. Então, a interpretação feita a partir dos equipamentos não sofreu nenhum problema por causa da divisão dos equipamentos. Agora, mostrando um pouco do fluxo de trabalho, né? A gente sabe que esse trabalho com os dados gama espectrais está inserido no contexto de projeto, né? Então, eu achei interessante trazer como ele está inserido, né? A gente tem como primeira etapa no projeto a aquisição gama espectral, depois a amostragem de rocha, por fim a descrição, as análises de carbono e nitrogênio, fluorescência de raio-x e difração de raio-x. Por que gama espectral é primeiro? As análises feitas com gama espectral não são destrutivas à rocha. Então, as análises posteriores, como carbono, nitrogênio e XRD, são destrutivas. Então, a gente opta por fazer a amostragem, a aquisição que não é destrutiva à rocha, primeiramente. Mas voltando para o foco, né, gama espectral, a gente propôs um fluxo de trabalho, né, que vem desde o controle ambiental, a aquisição, o controle de qualidade, o ajuste de profundidade, o tratamento de dados e, por fim, a interpretação. Então, começando com o controle ambiental e aquisição de dados, nessa imagem a gente pode ver o ambiente de aquisição que aconteceu dos dados. A gente vê que o gama espectrômetro está acima de uma das amostras de calha e rodeado por uma malha de chumbo. Essa malha de chumbo ela é utilizada de modo que a radiação sentida pelo equipamento, né, registrada, seja proveniente da amostra e não do ambiente que ela está sendo adquirida. O equipamento utilizado é da Radiation Solutions, né, no modo assay,
por 60 segundos cada amostra. A gente usa esse modo ACEI porque é o modo que ele devolve para a gente o espectro individualizado, né, de cada elemento. A janela de aquisição é de 041 até 281. Interessante perceber que a janela de aquisição está dentro do intervalo de janela de energia de cada elemento. Então, a gente tem valores confiáveis, né? E mais um diferencial desse equipamento é o cristal detector, né, de magnato de bismuto. Alguns equipamentos que estão no mercado têm outro tipo de cristal que é menos eficiente do que esse em questão. Pontuar também um ambiente com background radioativo conhecido, né? Ao longo do trabalho realizado por outros pesquisadores e o meu também, a gente testou diversos locais dentro do Instituto de Geociências e, por fim, a gente testou essa sala em questão, que seria um lugar preferível para ser feita a aquisição gama espectral. Por fim, pontuar que os dados foram armazenados em planilhas, né, e interpretados no software 3K2. Já na parte de tratamento de dados, né, no primeiro track aqui, a gente tem o GR do poço em cinza, claro, e por cima dele o GR de laboratório em verde. A gente vê que o GR de laboratório ele é muito nervoso e apresenta baixa correlação com o GR de poço. Então é daí que a gente teve a ideia de testar uma filtragem onde a gente pudesse reduzir a frequência desse dado e tentar, assim, correlacionar de maneira qualitativa, pico a pico, com os dados de poço. E a gente vê que essa correlação realmente melhorou após a filtragem, né? E aqui a gente tem uma mais exemplificação da filtragem na curva da razão tório-urânio. A gente consegue ver certos trends, né, nessa curva, mas são um tanto quanto difíceis de serem enxergados, né? Então a gente passou esse filtro de média móvel, né, de raio 2, 3, 6 e 9, para avaliar como essa curva responderia ao filtro, e a gente optou pela filtragem de raio 2, por ela manter o nosso sinal. A partir do raio 3, a gente viu que a gente tem uma perda desse sinal aqui, né? A gente não vê mais essa diminuição na razão aqui. Já falando sobre o ajuste de profundidade, né? O tempo de retorno ele é muito importante de ser ajustado, porque é onde a gente sabe a profundidade da nossa amostra real e a gente sabe que existe esse problema com as amostras de calha. E ele depende de vários fatores, como, por exemplo, a profundidade do poço, né, o volume do espaço anular, a vazão de volumeamento e até as características do cascalho que está sendo perfurado. E esse cálculo ele não é exato porque vários parâmetros dele são estimados e não exatos. Então aqui eu trouxe um diagrama para exemplificar um pouco disso, né? Aqui é a profundidade exata da broca, né, teoricamente, e o cálculo que está sendo realizado, ela cai nessa profundidade aqui, gerando um shift de profundidade relativamente grande, né? Então, o cálculo de tempo de retorno é feito através dessa equação, né? E a gente vai ver no próximo slide como foi feito esse ajuste de profundidade realmente. Então, esse ajuste de profundidade foi feito através de um plugin programado em Python, né? Onde a gente consegue plotar a curva de GR corrida em poço, contínua, né, com espaçamento e resolução de 15 centímetros, e os dados pontuais de amostra de calha com resolução de 3 metros. O que foi feito é um ajuste vertical simples, tentando balizar os dados do laboratório com os valores de GR da curva que é corrida em poço. E aqui a gente vê o output desse aplicativo, né? Ele dá para a gente a profundidade original do dado, que a gente traz como input para o aplicativo, e depois a profundidade corrigida. A gente vê que na maioria das vezes são poucos centímetros que são deslocados, e o máximo de deslocamento que aconteceu nos 5 poços que foram ajustados foi de 2 metros. E é um deslocamento aceitável, porque a resolução da nossa amostra de calha é 3 metros, né? Então a gente está com deslocamento dentro da nossa resolução de trabalho. Começando já na parte de resultado das discussões, aqui a gente tem ao fundo, né, em cinza, o dado original, né? E em colorido à frente a gente tem o dado filtrado. A gente consegue ver que esse dado conseguiu manter tendências mais visíveis, né? E ciclos muito melhor marcados. Aqui é um pouquinho da estatística, né, que foi feita antes e depois da filtragem. E um resumo desses dados, né? A gente percebe a diminuição dos máximos e o aumento dos mínimos, né? Então a gente vê um range de dados menores.
E, ao mesmo tempo, a gente tem a conservação das médias, ou seja, quantitativamente esse dado não foi alterado, então isso é um ponto positivo. E também uma queda no desvio padrão, ou seja, a gente tem menores erros atrelados a essas curvas, né? Maior desvio, menor desvio. Já passando para os principais imagens, né, de interpretação, no primeiro track, começando pelo poço OGX 49, né, no primeiro track a gente tem o GR de poço em preto e a curva de GR de laboratório em verde. A gente vê que em alguns pontos ela tem uma correlação excelente, né? Se a gente tentar correlacionar qualitativamente os picos, né, de ambas as curvas. A gente vê aqui no segundo track a litologia reinterpretada, né? Como foi descrita na bibliografia anteriormente, a gente vê que a parte mais basal tem mais arenitos, né? E conforme a gente vai para o topo, isso aumenta de iluminação de finos. Aqui a gente tem as eletrofaces, né, caracterizadas por Souza 2022, e depois a gente vai voltar nos tracks dos ciclos. Aqui a gente tem resistividade, DTCO e o densidade neutrão, e aqui cada elemento individualizado, né? O potássio, como a gente havia falado antes, o aumento dele está relacionado com o aumento de ardilosidade, o aumento do urânio está relacionado ao aumento de matéria orgânica marinha, o tório com o aporte continental, e agora já passando para as razões de urânio e potássio, a gente tem que o aumento dessa razão está ligado ao aumento da matéria orgânica marinha, né? E o aumento do tório e urânio ligado ao maior intemperismo e maior taxa de aporte sedimentar. E, por fim, a razão tório-potássio. Então, começando de baixo para cima, né, a gente consegue ver que nessa curva azul de urânio e potássio a gente tem uma diminuição, ao mesmo tempo que um aumento da razão de tório e urânio. Então, a gente marcou um ciclo de aporte sedimentar, né, e balizado também por um aumento da curva de tório e potássio, o que indica maior clima úmido, né? Então, se a gente tem um maior clima úmido, a gente tem possivelmente maior quantidade de chuvas, então possivelmente maior quantidade de intemperismo, né? Então maior aporte sedimentar. Aqui em cima a gente tem o aumento, né, da curva de urânio e potássio junto com a diminuição da curva de tório e urânio. Então a gente marcou um afogamento, como a gente pôde ver característico no diagrama de alguns slides anteriores. Então nesse poço a gente conseguiu marcar 5 ciclos, né, de aporte sedimentar. É interessante dizer também que a gente foi marcado, né, aqui uma superfície de inundação muito bem característica dessa mudança de tendência nas curvas geofísicas aqui, né? E também com uma litologia mais fina, também vista na quebra da curva de GR. Interessante a gente dizer que o densidade neutrão ele aponta alguns intervalos de arenito mais limpo, né? Poderiam ser possíveis reservatórios, porém a resistividade está muito baixa, então esse poço provavelmente é um poço seco, né, sem indício de gás ou óleo. Nesse poço aqui também foram marcados, né, os mesmos ciclos de aporte e de afogamento. Interessante ver também essa superfície de inundação marcada no final de um ciclo de afogamento, né, muito bem característica pela quebra de tendência nas curvas geofísicas. Uma diferença interessante aqui é que a gente vê grande afastamento entre as curvas de densidade neutrão, característica de reservatório, né? E uma resistividade mais alta, então isso aqui pode ser petróleo ou gás, dentro de uma litologia mais arenítica, né? Então mais suscetível a um reservatório de boa qualidade, com o GR relativamente baixo. Muito interessante perceber que essas características também são marcadas dentro de um intervalo de aporte detrítico. Então, poderia ser utilizado essas próxies, né, do gama espectral para uma análise prévia e marcação de possíveis intervalos de reservatório em ambiente siliciclástico, né? Já o poço 101 aqui, a gente foi marcado, né, os mesmos ciclos, né, de aporte terrígeno e afogamento. De novo, ao fim do terceiro ciclo de afogamento foi marcado uma superfície de inundação, bem marcada com os perfis geofísicos também, caindo ao mesmo tempo numa litologia mais fina, né? No OGX 110, a gente tem, de novo, a marcação de 4 ciclos de aporte sedimentar, né? Ao final do segundo ciclo de afogamento,
é marcada a superfície de inundação. Interessante mostrar de novo, aqui no densidade de neutrão, que a gente tem um distanciamento entre as curvas, né, marcando um possível reservatório, porém de baixa resistividade, né, então aqui muito provavelmente tem água, mas interessante a gente ver que, de novo, o ciclo de aporte sedimentar bate com o cruzamento na densidade de neutrão. Já no último poço, né, no 93, foi o único poço que foram identificadas as 8 eletrofaces, né, também. Aqui nesse poço a gente vê que no final do terceiro ciclo também foi marcada uma superfície de inundação, muito bem característica da mudança de tendência das curvas, né, e no final de um ciclo mais lamoso. Por fim, foi proposta uma correlação, né, entre os 5 poços utilizados, com os dados de poço e com as razões de campos espectrais. A gente conseguiu correlacionar, né, cada ciclo de aporte sedimentar. Interessante perceber que nesses primeiros 2 poços foram marcados apenas 4 ciclos, só que foram marcados porque é o dado que a gente tem, né? A gente vê que nesses 2 poços, na parte superior do Poti, tem a intrusão de uma ígnea, então é possível que esse ciclo tenha sido depositado, mas não possa ser aferido por causa da rocha ígnea, né? E a gente consegue ver que ela continua na parte superior, né? na formação Poti aqui. Quando ela pula para o OGX49, a gente vê que pode haver uma continuidade mais abaixo, já na parte inferior da formação Poti. O que também é descrito, né, nos diagramas que a gente viu ao longo da apresentação também. Interessante marcar que a gente também consegue ver nesses poços a característica, principalmente nesses poços aqui, né, as características mais areníticas da base da formação Poti e a deposição de mais finos para o topo, né, como caracterizou Góes em 1995. Então, chegando nas conclusões, né, o ajuste de profundidade e a filtragem do dado foram muito eficientes, né, ao longo de todo o fluxo de trabalho, né, facilitou a interpretação do trabalho. E a correlação com perfis geofísicos de poços também foi muito boa, principalmente tentando balizar as curvas de densidade de neutrão GR de poço e as curvas gama espectrais, né. A interpretação do paleoambiente, o que a gente pode discutir disso aqui? As curvas gama espectrais, elas conseguem responder bem ao que a bibliografia já diz, né, sobre a evolução de um ambiente mais proximal para um ambiente mais distal. A correlação estratigráfica também conseguiu mostrar um pouco disso, e também é interessante perceber que a gente conseguiu fazer uma correlação estratigráfica a partir das razões gama espectrais, né, sem utilizar os perfis de poços. E também houve uma integração, né, de quimiofases e eletrofases, que também balizou muito a interpretação, né, que foi advinda de outros pesquisadores do projeto. É importante ressaltar de novo, né, que os dados conseguiram mostrar para a gente essa transição de um ambiente de maior energia para um ambiente mais restrito, né, muito provavelmente um ambiente mais deltaico, dominado por marés, para um ambiente mais lacustre, distal, provavelmente até um estuarinho. E a avaliação preliminar, né, para a identificação dos intervalos reservatórios pode ser uma das partes a ser introduzidas naquele mudlogging avançado, né, proposto por Maxwell em 2013. Então, uma das propostas desse trabalho, por fim, seria acrescentar o trabalho com gama espectral no trabalho do mudlogging avançado, né, junto com as análises que já são feitas e características de hoje, como, por exemplo, as análises geoquímicas, mineralógicas e as avaliações de perfis. Então, partindo para os agradecimentos, né, principalmente ao meu orientador, principalmente dar a oportunidade de participar de um projeto, né, multidisciplinar. Eu acho que, como o senhor falou de manhã, isso traz uma enorme diferença na nossa formação, porque vamos dizer que o meu ramo seja estudar predominantemente a espectrometria, mas ao mesmo tempo pude estudar sísmica, pude estudar XRD, pude estudar XRF, então a gente consegue absorver um pouquinho de várias coisas, né? Eu acho que isso foi e é fundamental para a minha formação como geofísico. A minha orientadora, né, por ter feito o suporte desde o começo lá no projeto do Parnaíba, tipo assim, é precursora junto com o Ricardinho desse trabalho desenvolvido na UF.
E sem ser muito humilde, é a pessoa que, tipo assim, mais me ajudou e me ensinou o que eu sei sobre o GR, né? A banca, né, certamente, o Ricardinho e o professor Francisco, por aceitar o desafio de tentar melhorar, né, esse trabalho das melhores formas possíveis. Aos colegas do Projeto Parnaíba, né, porque essa troca é fundamental. Tipo, ver o trabalho do Eduardo de manhã também foi sensacional. Então, essa troca, de novo, né, de estar inserido no projeto é muito bom. Esse trabalho, ele tem a mão de muita gente, né, então fazer um trabalho assim, quando você tem ajuda, apoio, é sem dúvida diferenciado. A ANP, né, por ceder os dados de bolso, a Eneva por ceder as amostras de calha, a K2 Sistemas por ceder o software utilizado para a interpretação de perfis, a UF por toda a infraestrutura, né, ao trabalho invisível, entre aspas, de limpeza das secretárias, todo o auxílio que a gente tem e que a gente recebe, que montar a sala, por exemplo, seria impossível se a gente não tivesse isso, né? Ao PIBIC e à Petrobras, pelo tempo de bolsa, né, investido para a preparação desse trabalho, aos meus amigos, né, aos que estão aqui presentes e aos que estão online também, e a todos os outros, e a minha família, né, que não mede esforços para fazer com que eu aproveite toda a oportunidade possível que eu possa catar aí. Agora, finalizando realmente, né, com algumas referências utilizadas no trabalho, e obrigado. Parabéns aí pela apresentação, você sempre é bem dinâmico, claro, então está de parabéns aí, apesar do nervosismo do evento, né? Afinal de contas, hoje é um dia de coroação, né? De muito sofrimento, muita alegria, muita felicidade, muita tristeza, né? Vários anos assim de complexos, né? De muito trabalho e tal. E não é uma profissão fácil, né? A profissão de geofísico eu acho uma carreira assim muito bonita, né? Muito legal. E a gente não encontra o geofísico em cada esquina, né? Então, parabéns, a luta foi árdua, parabéns à família aí que sustentou aí, né? Que é realmente um curso bem difícil, né? Então, até ele chegar aqui, ele teve que passar por vários perrengues, né? Fazer prova, vocês devem ter visto ele, quer dizer, imagino, né? Estudando de noite, sem dormir, imagino eu, né? Final de semana. Deixa abaixo, né? Então, parabéns aí à família e a Carlos. Realmente é um momento importante. Eu fico muito feliz em ver assim também a aprovação de um trabalho, né? Um trabalho assim que a gente imaginou. Eu falei isso de manhã na hora do Eduardo, falo agora de novo. Isso há 5 anos atrás, sei lá, 4, 5 anos atrás, era um sonho, né? A gente mexer com essas amostras, as amostras, quem recebeu essas amostras foi o Supremo, que está ali atrás. E a gente começou a conversar e essa coisa foi tomando forma, e algumas pessoas chegaram, a Jennifer, a Luane, enfim, e virou um projeto e está dando, né, a gente, sei lá, já perdi a conta aí, mas já tem muitos trabalhos, mais de 10 com certeza, entre mestrado, graduação, né, doutorado, ainda vai sair o primeiro, né? E doutorado é mais tempo, né? Afinal de contas, né? São 4 anos. Então, o primeiro provavelmente vai ser o não do Felipe. O Felipe vai ser o primeiro. Então, a coroação de um esforço, né, coletivo, assim, de uma ideia. Hoje eu fico muito feliz de ver que a gente avançou muito, como avançou de manhã lá com o trabalho do Eduardo, e agora com o trabalho do Carlos, a gente vê que ainda precisa muita coisa fazer, mais ajustes, né, ajuste do tempo de leitura, do ambiente de medidas, né? Hoje a gente já tem agora um laboratório, e já é outro nível, né? A gente está realmente um crescente, né? Então, ver isso é um prazer e foi, assim, um prazer orientar você. Né? O Carlos é muito proativo, também, igual o Eduardo, é ligado no 440 volts. Mas se deixar, ele não para. Tem que ficar dando calma, Carlos. Não sei se era assim em casa, né? Mas aqui o bicho é Maria, cara. Entra a porta aberta, ele já entra. Eu só tive uma ideia. Calma, cara. Peraí. Será que a gente é o reflexo do nosso orientador?
Tan, 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 tan. Porque os dois seriam assim, ó. É, pior que é mesmo. Você quer todos os três doidos. O professor tem 2 minutos, meu Deus. Mas estão de parabéns aí, né? Você agora particularmente. Então, a ideia agora é o seguinte, dar uma parada de 5 minutos, tomar uma água aí no banheiro, qualquer coisa, e ao seu retorno, a gente começa com a arguição comentada da banca. Vamos começar contigo, Ricardo, tá? Então, vamos... O pessoal que está no meeting aí, eu não tenho como dar pausa, então a gente vai simplesmente ficar aí a tela parada. Pode ir na primeira tela, por favor. Pô, deixar meu LinkedIn. Cara, sabe por que acontece? Porque eu esqueci de gravar e apertar o botão. Que isso! Ele vai ter que apresentar tudo de novo. Deus me livre. A capa não saiu. Então Vamos só lembrar. Não, deixa aí que é bom, que não tem provas. Quando eu fui ver aqui, eu disse, ih, rapaz, então deixa aí pro pessoal ver. Depois eu faço uma palestra. Então, se quiser dar Quem sabe já se chama dele? se quiser dar um tempinho. Aí. Vê? Eu vi, cara, foi totalmente inacessível quando o celular. Você começou a gravar. Ele que demandar. Foi Obrigado. Essa semana aqui, cara, sabe fazer. Obrigado. Tudo bem. Vou acabar aqui, isso vai ter que legal. Vai agora. Foi agora? A mudança está acontecendo. Vamos lá. Não gravou. Aquilo que eu falei ali, quando eu fui falar ali, estava apresentado, não falei, mas aí não. E aí, gente, tudo bem? Como é que tu tá? Depois faz uma palestra. E o sol que não tá gravando. Cadê, tudo bem? Eduardo, obrigado. Você coloca até você liga. Ele é chato assim em casa também. Ô, bicho. Não, ainda tô na fila em casa. Vocês entraram na fila e seguiram, acusaram de pistolando. Segunda-feira eu vou perturbar na frente. Eu, na mesma hora, desliguei o meu. Eu abaixei o som no planeta com e eu focava. Mas eu amigo Depois de 10 minutos. Nem tempo de tomar café não, gente. Só depois. São pior que são. Pior que são. Não. Pouco meia hora, eu acho. De novo? É porque é 10 minutos cada um. Vou falar comigo, 10 minutos não. A parte do. Vai não? Não tem. Não tem tudo isso pra falar. O cara tava dando. Bom, a parte do botar, eu entendi que eu sou da saúde. Agora é preciso eu. Não, eu sei que o trabalho é ótimo, mas a área dele, né? Eu sei o quanto ele rala aí nesse canal. É, só o pessoal sabe. Quantas aulas eu estudo também. É, assiste junto. Daqui a pouco eu tô fazendo mestrado. Antes de mim. É. Já vai que a gente tem uma matéria. Sim.
E fechou tudo, cara. Só falta mesmo um filho. Ainda tem, esse semestre ainda tem que estar esperando nota de VS e de BDS, você tá? Mas eu posso. E falta fazer métodos matemáticos. Mas você vai fazer o ano que vem? Eu tava tentando fazer umas gambiarras aí, com vigilância. Mas eu vou conseguir. Essa matéria que passaste do trabalhar o carro final já? Qual? Era a parte escrita? Foi depois que o Freire revisou. Vocês podiam ter me mandado antes para revisar e te mandando. Aqui eu botei um monte de coisa aqui no papel. Eu vou deixar até contigo, mas eu vou te mandar o Rodrigo isso aqui, que é mais fácil para até para ir caçando assim no texto. Sim. Você que sabe. Não, tem uma opção de palavrinha. Tipo germanata, parece ser germinação mesmo. Tem umas coisas assim, o corretor vai lá e muda e tem. Não, eu vi coisa que eu deixei também, mas deixa abaixo. Não, mas a nota de vocês, isso É só aí quando alguém estava discutindo. eu não posso me acusar. Isso é só. Mas era a própria escola. Não, era final já, você bota. Tá revisão. Não, o Freire tá doente. Isso aí tá cheio de coisa, ele tá mudando. Eu falei, professor, depois que ele mandou a versão corrigida, né? Tipo, final. Eu falei, só mudei mais um. Aí eu mandei, meu Carlos. Podia ter mandado. É igual ontem, que tipo assim, eu falei, pô, gente, vamos fazer um teste? Aí, agora, cara. Agora, meu filho, tu te correu o dia inteiro. Vou terminar de ler essa monografia. Mas foi tudo muito Passa o negócio 11 horas da noite, quem é que fica ali? Eu não passei 11 horas da noite, ó, acusação sem fundamento. 9 Da quarta-feira. Seja a quinta toda pra mim. Mas se passasse a data daqui, aí tem jogo do Brasil. Eu achei que fosse também, eu falei com o Freire, para fazer o treino do coração. Quer me matar? Mas esse treino vai ser jogo do Brasil, não na cidade. O Freire previu já, não vai ter Brasil mais. Não, a derrota teria. Teve. É verdade, eu fosse no semana passada. Então eu atrasei com sorte essa. Fica muito tempo. Bruno, você chama o pessoal? É que eu chamo o jogo todo dia. Aí você passa pra lá, aí quando você mandou aquele negócio lá, eu disse, quando eu perdia, mais ou menos naquela, eu disse, Mas a gente deixa duas telas, uma passando no jogo e uma passando os slides. Aí todo mundo fica vendo o jogo e vai tirar dela. Aquela telinha. vai mudar porque aí eu disse, pô, fica melhor, porque quando eu mudar lá, Passando esse terrenozinho pra fora. Vamos. Calma, volta pro seu posto aqui. Vamos. Pessoal, vamos recomeçar aí. O Francisco está aí já. Deixa eu só pegar minha água aqui, porque vai vir calma. E é bom pegar um caderno, alguma coisa, mas tudo está gravado. Tá. Tá gravando agora? Tá gravando. Gosto de uma cadeira para você. Bom, pessoal, vamos agora passar para a segunda fase aí da defesa, que é composta pelos comentários da banca, né? Então, a gente vai começar pelo geólogo Ricardo Pereira, titular da Petrobras, e que fez o mestrado aqui com a gente. Então, o Ricardo, junto com a gente aí, que está orientando o Carlos, ele fez o mestrado também nessa mesma área, então, são 3 pessoas que estão desenvolvendo, né, esse método. Então, a gente começa aí pelo Ricardinho, em seguida a gente passa para o professor Francisco. Então, obrigado aí pela presença de vocês, por aceitarem participar da banca. E, por favor, Carlinhos, fique à vontade de fazer seus comentários aí. Tá? Carlos, tente compreender as coisas para poder, né? Porque você vai ter um prazo aí, até já vai para o Eduardo, saiu aí, em torno de um mês, se não me engano, ou talvez menos, para vocês fazerem isso. Porque se não fizer isso, não cola grave. Não é só essa ata que funciona também entregar
a monografia de forma revisada já. Beleza? O Ricardinho falou. Boa tarde. Ricardinho, só você falar um pouco alto, Sim. porque está saindo naquele microfone lá, tá? Tá bom. Mas eu acho que é sempre legal. Então, boa tarde. E o trabalho foi ótimo. Gostei de verdade. Inclusive, dá parabéns até por outras coisas, assim, muitos trabalhos publicados aí durante a graduação, certo? É uma coisa importantíssima, né? Foi assim, surpreendente a quantidade de trabalho que você fez. E até agora, sugestões aí. Uma coisa, eu acho que as equações fazem parte do resultado. Não botou lá, mas faz parte do resultado. Inclusive, a questão lá de correção das amostras é uma coisa maravilhosa. Eu acho que ajuda muito e até para as empresas que trabalham com isso, não ficar só usando o cálculo de retorno de tempo, mas usar também o gama para poder fazer a correção das amostras de cálcio. Acho que isso ajuda bastante. E uma outra sugestão, que é o seguinte: quando colocou aquela correlação de fósforos, você marcou eles todos com um dado que é aquela inundação. Isso. Aí, esse gancho. Marcou todos eles aí. Então é o seguinte: usou poço a poço, camada pote 1, 2, 3, até o 5, teve poço que não teve isso tudo. Muito bom isso. Isso é muito bom. Inclusive, você botou do 1 para cima, né? Diferente que muita gente coloca de cima para baixo, você fez geologicamente bem correto, assim, colocando de baixo, numerando de baixo para cima. Agora é o seguinte: como a gente já tem aquele dado, as camadas poderiam ser, vamos dizer assim, abaixo do dado, ter as camadas serem, tipo, se marcar o dado no pote 3. Então, acima dele não poderia ter o pote 2. Tá compreendendo? Se você tem aquela linha da inundação. Mas é porque essa linha aqui, ela é simplesmente um referencial de profundidade. Ela não é nenhum evento. Não, você não marcou as inundações, aquela... individualmente. Isso aí. Essa superfície. Uhum. Então, ela não poderia ter tipo pote 3 acima dela, ou fica acima ou fica abaixo. Porque senão você vai ter uma entrada de areia cruzando a inundação. Mas está assim? Eu entendi que estava naquele... Não, um problema que ele não fez, que eu pedi para ele fazer, e ele não fez, era botar cada camada de uma cor. Você não fez. Você não fez. Então, o resultado, como está tudo amarelo, gerou uma confusão. Eu pedi para ele, falei: Carlos, bota cada camada de uma cor, para a gente poder ver. Você estava até no dia, você foi na reunião, eu falei para você não fez. Então, tá vendo? Gerou confusão. Então, uma sugestão. Ele está vendo que está tendo isso, mas na verdade não está. Não está tendo. Porque é toda a mesma você cor. pode ter tipo uma inundação, tem cruzamento de areia por cima e abaixo da inundação. Mas, então, uma sugestão: se está colocando esse, vamos dizer, dado, que essa linha liga todos os poços, se eles estão marcados por profundidade, é bom colocar na figura que eles estão em profundidade marcados. Ou então, para melhorar até o trabalho, colocar todos eles alinhados pela inundação. Porque a inundação, ela inunda tudo. Então, todos eles têm a mesma profundidade naquele dia daquela inundação, naquele momento. Que estava aquele nível de água, então a gente tem essa inundação, e nessa inundação você não vai ter areia passando por cima ou por baixo. Mas para visualizar, ficaria melhor essa questão. E a sugestão de Freire muda as cores do... Mas não é sugestão, se não fizer isso, a entrega já é. Mas aí, minhas sugestões são essas aqui. Questão de texto, né, para não trazer aqui, eu estou deixando o arquivo que fica para você dar uma olhada. Muito obrigado. É isso. Obrigado, Ricardo. Obrigado. A gente tem visto, né, desse segundo trabalho que você fez, né, hoje a gente já tem algumas coisas mais para avançar, com o tempo de
posição, essas coisas todas que a gente ainda vai avançar, né? Com alguém que vai chegando aí, vai tocando. Obrigado aí pelas considerações. Professor Francisco, fique à vontade. Isso. Parabéns, Carlos, pela apresentação, pelo trabalho. Desde que eu entrei no projeto, tenho acompanhado, né? Eu tenho visto a evolução, você sempre apresentou muito bem, ganhou os prêmios, assisti lá no seu vídeo, tudo mais, se apresentou diversas vezes. Então, você é o cara da apresentação. Então, isso aí depois, na sua vida profissional, se for fazer mestrado, você não vai ter problema com isso. Então, parabéns mesmo. Eu gostei muito também do formato. Essa imagem eu ainda não gostei. Tudo que eu falei no dia lá, eu já tinha visto, falei que está pequenininho. É você cortar metade desses troços aí e botar esse mapa pequenininho, você pegou nessa parte. Mas tirando isso, eu acho que perfeito, assim, ficou bem legal o slide, né? Só anotei uma coisa, peguei o papel aqui, acabei que eu anotei uma coisa só da apresentação. Foi questão mesmo de conceito, né? Você só falou que os limites, os lineamentos da bacia, da figura da bacia, né, controlam a sedimentação. Então, na verdade, aqueles limites são os limites atuais da bacia do Parnaíba. Não quer dizer que controla a sedimentação. Claro, a brasiliana ali controlou no começo, lá, quando começou a formação do corpo, entrar e tal, controlou. Em alguns momentos deve ter tido essa influência, mas hoje eles só representam um limite. Ó, todos eles estão limitando aí a bacia, mas a bacia ela se espalhava, né? Você encontra pedaços, por exemplo, das unidades inferiores, lá no meio do Nordeste mesmo, tem. Você encontra para cá, para o Tocantins, alguns pedaços isolados, porque se espalhava, né? Vai ser que hoje está tendo erosão, tá? Então, só para ficar mesmo nessa parte, para você não errar de novo quando você for falar alguma coisa. Valeu, obrigado. Aí, eu elogiei muito, sempre assim, né? A gente elogia para depois começar. Vai depois de cascar. E aí eu vou falar mais dessa monografia, tá? Então, eu acho que tem muita coisa que tem que agitar. Todas as coisas eu coloquei no PDF, está disponível lá. Estou usando o celular que eu não consegui imprimir. Eu gostei, boa qualidade dos dados, a gente viu tanto que o material que você tratou, né? A metodologia também foi ótima. E a fundamentação teórica também, eu gostei muito da fundamentação teórica que você escreveu, tá? Ótima mesmo. Os erros ortográficos tem toda a monografia, né? Vai precisar de ajuste no resumo, as fontes, tamanho de figura, citação, tamanho de figura, aqui ficou bem legal. Mas na hora que eu vou olhar lá o texto, não conseguia, mesmo dando um zoom, não sei se você teve esse problema, você não conseguia ler algumas coisas. Então lá eu concluí tudo isso, tá? Vou ter uma sugestão aqui de mudança do título, só para resumir um pouquinho, tá? Mas depois você vê. Na figura 15, lá na parte de métodos, né, aquela que você bota os crossplots, você mostra aí na metodologia também. E você fala que usou 2 aparelhos, aí faz aquela relação e viu que não tem diferença, mas parece que tem uma diferença no potássio, né? O potássio, na verdade, ele não sofre diferença. Os dois dão um valor um pouco abaixo, né? Olha, o gama-rei, o tório e o urânio separa, o potássio não. Aí a minha pergunta é se, quando eu uso uma razão, usando o potássio que não alterou, com outro que alterou, será que não vai prejudicar alguma coisa? Então, na hora que você for fazer o cálculo lá, para comparar, por exemplo, um que foi num aparelho e depois comparar com outro, você não vai ter esse problema. Essa foi a minha questão, falar se usar alguma coisa que precisa do potássio, se não vai ter um desvio diferente, porque se todos desviaram, por exemplo, está todo aqui, todos mudaram e esse ficou. Talvez quando for fazer a razão, não vai, dado talvez não vá. Então, talvez tenha que ter só cuidado com esse potássio. Tá? Mas eu não sei, né? Eu não fiz o cálculo para ver lá se essa diferença. Eu não sei se eu entendi muito bem a questão, mas vamos ver. É porque essa amostragem de dado é a partir de uma mesma amostra. Então, se não tem mudança, na verdade é porque o melhor resultado é o do potássio. Que ele foi o menos alterado. Entendeu? Mas aí os outros todos alteram. Muito pouco. Entendeu? Se for pouquinho, porque eu não tenho ideia assim do tanto, mas foi uma questão que eu olhei lá, fiquei na dúvida. Se eu puder pontuar, só porque você está nesse slide, eu até fiz esse comentário lá no seu documento, que na verdade o urânio, ele só desvia mais por conta de uma amostra que está puxando a média. Então, se ele tirasse essa amostra, provavelmente eles teriam uma média muito próxima.
Então, resolveria essa questão. A razão não iria alterar porque realmente os dados estão no mesmo range. Então, tem que ter até cuidado com esse negócio de média e tudo mais, porque por causa de um ponto que está lá embaixo, com o valor de 1, ele puxou a média. Por isso que é melhor, por isso que é melhor a moda, né? moda, né? E até na dúvida, quantas amostras foram usadas para fazer? Foi a 30 mesma amostra, Só uma amostra. Só Foram 30 vezes na mesma amostra. Para poder. tipo uma calibração. Não ficou muito claro na Aí, apresentação. provavelmente, sei lá, fica um pouco. o equipamento A descalibrou no momento que você foi medir aquela amostra ali que deu valor de 1, pronto. Ferrou com a sua estatística ali, faz de uma amostra. Sim. Mas eu acho que o aprendizado que a gente teve aí foi o seguinte: aprendizado mínimo. Existe uma diferença. Veja que o tório de um é diferente do outro. Esse é o do primeiro, né? Ah, não, é o gama-ray aqui primeiro, né? É. Você vê que a contagem total tem uma diferença que a gente não sabe exatamente. É inerente ao equipamento. Inerente ao equipamento. Então, essa é a lição. Tem que fazer com um equipamento. Esse gama total. Se você começar a fazer o serviço, você tem que fazer com aquele equipamento. Essa é a mesma amostra, tinha que ficar Mas sempre. veja que o próprio em cada equipamento ele varia bastante. Tanto Sim. Isso acho que varia por conta do background. Então, já foi um outro aprendizado. A gente estava usando 1 minuto de leitura. A gente aí, depois de ler o manual e tal, com detalhe mesmo, a gente viu que o mínimo, no nosso caso, tem que ser 5 minutos, 300 segundos, para justamente fazer essa estatística interna dele chegar num Talvez ponto até isso, melhor. né, que deu essa. Hoje eu acredito que sim. A amostragem de calha agora está sendo medida em 5 minutos. Agora, a partir de agora, vai ser 5 minutos. Porque é uma amostra muito pobre em radioatividade. Material. Então, 1 minuto, 60 segundos, é para você estar em cima de uma ocorrência de urânio. Entendeu? Se você quer fazer um levantamento assim rápido em cima de uma ocorrência de urânio, você pode, de radioativo, né? Você pode fazer com 60 segundos, até com 30. Mas numa amostra de pouca radiação, que é o nosso caso, no mínimo 5, no mínimo 300, podendo chegar a 1.800 segundos. E às vezes também pouca amostra de E pouca amostra de rocha. Então, hoje, a gente está fazendo com 300 segundos. São 5 minutos. Né? Aí foi um aprendizado, aí foi saindo. Né? Eu ainda acho que o pior é a blindagem e a quantidade de amostra. A quantidade de amostra é inerente ao método, mas a blindagem está trabalhando para melhorar, né? Com a blindagem nova. O ideal seria ter uma blindagem redonda. Não, a gente está construindo, fazendo, né? mas está meio... Talvez você pegar essa, que eu estava olhando ali, talvez fechar e fazer um cilindro, colocar a amostra lá Não no faz, meio. né? A gente pensou uma coisa melhor melhorar. A gente pensou uma coisa simples, mas o engenheiro, né? O engenheiro que está fazendo, quis fazer um negócio com um elevador, caramba. Mas aí já tem 4 meses. Aí está fazendo um blindagem. Tudo Aí Já está fazendo um negócio. vai sair um Transformers ali. Não, tá bem Tá, ok, né? Deixa eu bem demorado. Tá, tem só um termo que da metodologia, antes de eu passar para o resultado da discussão, que é controle ambiental. Eu acho que o termo controle ambiental, na hora que eu leio, eu vou imaginar alguma coisa de geologia ambiental. Quem foi que falou com o Bruno mesmo? É que tem lá várias vezes na metodologia. Ah, O primeiro passo, deixa eu ver detalhe ali, ó. Eu vi isso aí. Aí. Fica confuso. Acho que é o eu já tinha controle do mexido ambiente onde você está trabalhando. Né? Então, pensar no Não, é um laboratório. Esse Isso, controle ambiental que eu Pois digo. é, muda o nome, controle Eu ambiental. acho que ruim. tem uma revisão aí. Eu acho que vai ter que... Tudo ambiental, deixa só background. Controle de background. Você entender como está a radiação do ambiente. Então é isso. Né? Não fica legal, fica parecendo Pra mim, quando eu leio o controle fica ambiental, parecendo eu outra coisa. Entendi. Mas é só que tem uma lógica. Entendi. Tá. Aqui, vou entrar no resultado da discussão, acho que eu vou ler um pouquinho, né? Porque no tópico resultado, você mostra o tratamento dos dados nos 5 postos, certo? Sim. Dados originais com frequência maior, né? E os dados filtrados. Logo depois, tu já entra na discussão. Mas você deveria ter descrito os postos e as tendências no tópico resultado. Então, tem muita coisa que você bota na discussão que, na verdade, não é uma discussão. Esse é o resultado ainda. Entendeu? Então, a descrição das curvas, tudo tem que estar no resultado. Está descrevendo ali as tendências e tudo mais.
A discussão é como você já está interpretando e fazendo uma relação aí com a referência que tem na bibliografia e tudo mais. Então, acho que essa parte tem que ser separado, né? Porque você bota o resultado e do nada já começa a discussão. Falou, opa, não dá para discutir isso aqui. Ele tem que continuar falando um pouquinho mais dos resultados. Foi uma dificuldade fazer os resultados mesmo. Eu até comentei muito com o Freire, com a Jennifer. Gente, eu não sei dividir resultados em discussão. Aí eu fiz um negócio lá. O resultado assim, tudo que você foi trabalhando, você foi fazendo descrição, você foi adquirindo, é o teu resultado. Então, tu ainda não está interpretando. Tu tá só pode fazer uma interpretação curta, mas não é muito aprofundada. Isso é resultado. Quando você entra na discussão, você vai pegar aquilo que você descreveu, vai pegar o que tem na referência, né, questão do que tu fez lá na parte de estado da arte, reflexão bibliográfica, e juntar. Aí você vai criar aquela discussão sobre o clima. Vai falar de ambiente preposicional, vai falar de clima, vai falar de ciclos de transversão e digressão. Então aí sim você entra na discussão. Sabe qual foi o problema? É que o trabalho dele, na verdade, toda essa parte ambiental, isso terminou sendo secundário, por incrível que pareça. Talvez a gente pudesse ter focado até o título mesmo, como o desenvolvimento da metodologia, porque o grande lance aqui é o desenvolvimento de uma metodologia. As interpretações paleoambientais para os educacionais nem é uma parte acessória, por incrível que pareça, entende? A metodologia, então, a metodologia dele já seriam os resultados, entende? Uma coisa desse tipo. Aí ficou confuso, né? Na hora de escrever também. Não, ficou bem. Tem até outras coisas aqui que eu vou pular. A gente não chegou num acordo. Não conseguimos. Porque o trabalho dele é a metodologia. Não existe uma metodologia prévia, sacou? Não, eu acho, para mim, o que faltou mesmo foi uma organização e um cuidado, assim, na hora da escrita. Não sei se também foi o fato de se apresentar muito, acho que a escrita foi ficando meio de ladinho, assim, acabou se perdendo. Porque para um congresso, uma coisa, você faz um texto pequenininho. E aí você fala tudo que aparece. Então, quando eu estou lendo, eu vejo, estou lendo lá, pá. Aí, do nada, as eletrofaces, PT4, PT5, eu falo, toma, eu pulei. Aí eu voltei. Eu falo, não tá aqui, deve estar na revisão. Aí eu voltei mais ainda, eu falo, também não tá aqui. Eu falo, pera lá. Aí procurei, aí fui pra frente, falo, não, talvez ele adiantou, eu vou olhar lá, também não tava. Então, eu não sei o que é, agora que eu vi que é de Souza, né, eletroface. Então, você tem que ter pelo menos um parágrafo falando que é eletroface. Aí você faz a relação, PT4 é semelhante com PT2, estou dizendo, não é essa ordem. E aí eu falo, o que PT4 tem, o que foi, entendeu? Então tem que ter essa questão. Não foi o que faltou, né? Você botar isso. E aí sim, até o que o Ricardo falou, para ver aquela relação preto, tinha falado da cor, para ver se bate. Pote 1, um poço X é o mesmo, do outro poço é o mesmo? É o mesmo. É o mesmo. A superfície é a mesma. Então isso tem que ficar claro até no texto. Você botar. Aí você vai fazer a relação. Esse pote 1, ele vai ter essa eletroface tal, que é caracterizada por isso. Aí está batendo que o cara interpretou, é mesmo que eu estou interpretando, então o que eu estou interpretando faz sentido também. Se eu estiver errado, ele está errado. Mas se ele está certo, o meu também está certo. Então é assim que funciona essa relação. E aí, eu boto aqui depois, né, que fica essa questão, né, o que é eletroface PT, o que é a camada Poti. Eu fiquei chateado entre o Poti. Por que elas não têm nome? Você botou Poti 1, Poti 2, Poti 3, mas tem os intervalos de afogamento, eles ficaram meio abandonados, assim. Isso, eu acabei não dando nome para os intervalos de afogamento. Eu dei nome só para os ciclos que eu chamei de o aporte sedimentar detrítico. Porque para pegada de reservatório, né? Assim. Eu só queria ver imaginei que seria o que tivesse correlação. Mas aí volta aquele lá. Por exemplo, quando vai o Poti 3 ali, ele está em cima do Tem poucas areias, né? Sim, Então talvez isso pode ficar claro, assim, que tentou pegar algumas partes. Eu acho que eu botaria em todos, né? Mas agora já foi essa parte. Mas eu fiquei, poxa, por que esses não entraram nesse intervalo? Mas é isso, essa parte descritiva ficou legal. A parte de interpretação sem ter cuidado, por exemplo. Eu tenho tempo ainda, já passou muito. Faltam 2 pontos. Que você escreve, eu vou ler o que você escreveu, né? Esse dado leva a crer que este é o ponto de menor umidade naquele paleoambiente, provavelmente relacionado a um período glacial. Eita!
O Carlos foi. Será? Esse vídeo eu jogo uma bibliografia para Não, sabe o que foi isso? É porque esse Potier ele tem duas interpretações. Uma dele ser estuários, formados da estuário, então essas avenidas aí seriam barras de estuário, e a outra de ser glacial. Então, para você ter runoff dentro do glacial, significa que está derretendo a geleira. Então, quando você vê aquele derretimento de geleira na base da geleira, aquilo ali vem trazendo aquele cascalho todo, né? Derrete pela base. Então, isso é um momento de aquecimento. É um verão, vamos dizer assim. Entende? Dependendo da escala geológica. Né? Então, o derretimento da geleira, você vai ter... É uma maneira, vamos dizer assim, de você dizer que não é um tempo úmido. Não está chovendo. Ele está seco. Porém, a geleira está derretendo, é seco e quente. E a geleira está derretendo e está trazendo para baixo. Nesse momento também de derretimento, é comum, se for um código glacial, você vai encontrar um intervalo ali de argilito, né? Como se fosse o Tianguá, a formação Tianguá lá da base do Ipu, onde você tem esses depósitos mais grossos, né? Cascalhosos, arenitos, e aí logo em cima entra o Tianguá, meio que o contato quase brusco, às vezes transicional, que aí é o pós-glacial, aí você tem esse espalhamento formando desse lago de degelo. E aí, cara, é coragem, assim. É difícil de... Não, pelo contrário, é medo. Foi medo. Pode botar que tem essa possibilidade de influência glacial em algumas partes, mas eu acho que talvez essa afirmação... sim. Na verdade, não foi de coragem, foi medo, porque quando a gente queria propor estuários, né? Mas aí tem gente que propõe e a gente não tem ferramenta para discutir. Mas pode botar, por exemplo, no texto, você bota as referências lá. Fulano diz isso, pode ter influência glacial. Então, esse intervalo, com essas características, eu posso dizer isso. Então, esse link que fala. E aí, no final, tu bota um monte de figura da Nobre, eu acho que é a Jennifer, né? Uhum. Você bota ali, mas não faz nenhuma relação. Botou, a figura apresentou o trabalho, acho que era uma propaganda, alguma coisa, mas... Não, eu comento as figuras. Bem pouquinho. Então, lá no final. E aí, talvez, fazer uma relação consigo. O que tem o Coutinho 1, com o que ela interpretou. Então, às vezes, você joga uma imagem que complica. Se eu não tivesse nem colocado, já passado, batido. Mas sempre que você bota uma imagem, você tem que aproveitar ela. Eu comentei muito brevemente, né? Que eu queria mostrar que, tipo assim, essa parte aqui, em Nobre também é um aumento da ração cloro-urânio, entendeu? Mas aí não precisava talvez ter colocado as 3 figuras. Às vezes ficaria legal, você pega um pedaço do intervalo, igual dela, você corta, pega o intervalo do teu. Aí, sei lá, pega o Poti 2 ou 3, aí você pega o Poti 3, aí você joga a figura e vê esse intervalo Poti 3 no trabalho dela. Aí você joga embaixo, aí você vai ver, olha, tá batendo aqui igualzinho. Isolado é difícil, principalmente aquela correlação que aquela figura a gente ainda não consegue ver. E aí depois, quando precisar, para ajustar aquela figura, pode falar comigo que a gente te ajuda lá. Pode ficar legal. Beleza, valeu. Tá. Eu acho que é isso. Parabéns, Carlos. Parabéns, Trey também. Jennifer, todos eles que estavam comigo no trabalho. E é isso. Agora é comemorar, fazer as correções. Depois eu te mando tudo de e-mail. Tá certo, valeu, professor. Obrigado, Francisco. Obrigado aí pelos comentários. Jennifer, pode sim. Claro. Tá. Primeiro eu vou começar dando parabéns, né? Falando das partes boas. Não, de verdade, queria parabenizar, assim, porque o Carlos, apesar assim, de eu ser a orientadora, eu não consegui ficar tão próximo, assim, full time com você, infelizmente, porque vem trabalho, vem isso, então a gente não consegue participar de todas as etapas. Mas te conhecendo, sei que você é uma pessoa super proativa, esforçada, você conseguiu fazer algo que era o core do projeto, sabe? Era algo que a gente sempre quis fazer, que era tentar correlacionar todas as informações, todas as pesquisas de cada um e fazer essa correlação entre o que você está vendo de gama espectral, com o que a Luísa viu no XRF, com o que a Bruna está vendo, com o que todo o grupo está vendo e está trazendo, né, todo esse conjunto de interpretações, de dados. Então, realmente estar no contexto projeto é importante que tenha uma pessoa que faça essa visão geral, essa relação. Então, e você foi essa pessoa que deu essa iniciativa. Então, parabéns mesmo, isso é total mérito seu, é da sua personalidade, dessa pessoa que quer ver um pouquinho de tudo ali, aprender um pouquinho de tudo.
E foi super interessante ver isso no seu trabalho, você pegou, correlacionou os perfis geofísicos, pegou as interpretações das eletrofaces, e isso é muito interessante, trouxe uma robustez para o seu trabalho, ficou bastante rico, e dá para ver que foi um trabalho trabalhoso, porque são muitas etapas que você teve que realizar, foi um desafio bem grande, assim, e você lidou muito bem com isso, trazendo propostas bem criativas, como, por exemplo, filtro, que realmente funcionou muito bem. Então, realmente, parabenizar e tenho certeza que hoje você deve ter essa sensação de que você é um geofísico muito mais completo, entendeu? Você tem conhecimento que poucas pessoas, assim, vão sair daqui da graduação tendo. Então, isso é total mérito seu, você correu atrás, então, parabéns mesmo. Falar um pouquinho, sim, uma visão bem geral sobre o texto, mais com relação à estrutura. Eu achei seu texto bem fácil assim, de ler, foi de fácil compreensão, bastante fluido, assim, foi bem escrito. No finalzinho, que acabou pecou um pouquinho, mas a gente entende. Eu tenho grande dificuldade de escrever, então eu sinto isso na pele. À medida que eu fui lendo, eu vi você ficando cansado de escrever, porque é natural isso. Vai chegando a parte de resultado, a discussão, a gente já vai ficando muito cansado, e aí peca um pouquinho nessa consistência. Então, assim, como o Ricardinho falou, e o Francisco também, você vai ter que revisitar o seu texto, fazer uma boa revisão para padronizar e fechar realmente uma monografia à altura do seu trabalho. Então, por exemplo, padronizar questões de numeração. Às vezes você fala grupo 1 e depois escreve grupo 2 extenso. Coisinhas assim que realmente é legal padronizar o nome das curvas. A gente está até conversando aqui, né, Ricardinho? Às vezes você chama de total gama, depois total GR. Então, ter essa atenção até pensando no futuro artigo que você provavelmente vai publicar. Os revisores são super críticos quanto a isso, então é algo que é bom você já ir tendo essa ideia. Quando foi chegando ali, né, na discussão de resultado, acabou tendo um pouquinho dessa quebra de fluidez, principalmente porque são muitos resultados que você tem que analisar. Então, por exemplo, algo que eu deixei também anotado, que o Francisco comentou, é essa parte de discussão. Você vinha contando uma história, mostrando sua jornada, chegou em discussão, eu estava ali esperando, na expectativa de ver algo sobre ou as correções de profundidade, ou sobre gama, e quando eu me deparei, eu vi uma imagem gigantesca de uma correlação de outro trabalho. Então, todo o raciocínio que eu estava criando, à medida que eu estava lendo, foi quebrado ali, entendeu? Então, era uma imagem que era difícil de enxergar, então eu tinha que acreditar o que estava no texto, que estava escrito no texto, porque eu não conseguia analisar essas eletrofaces, que estava difícil de enxergar. Então, e aí, uma coisa positiva que você fez foi, depois dessa parte dessa discussão que você começou comentando sobre o trabalho de outra pessoa, você mostrou o seu trabalho e correlacionou o seu trabalho com outros. Então, esse seria o fluxo natural. Chegou em discussão, é o seu trabalho que tem que brilhar. Então, você tem que falar do seu trabalho, mostrar o que você quer discutir e depois falar, essas eletrofaces foram descritas por tal pessoa e eu consigo correlacionar com o meu trabalho dessa forma. Entendeu? Então, tomar um pouquinho de cuidado com a lógica que você está querendo contar e discutir, né? Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Elogiar novamente. Uma coisa que eu gostei muito do ponto do seu trabalho é que, apesar dele ser qualitativo, como você apresenta, você trouxe também análises quantitativas para mostrar que o que você fez realmente gerou melhorias e que isso resultou numa melhor compreensão das curvas, dos ciclos. Então, trazer essa análise quantitativa eu acho que é muito legal, assim, traz realmente uma robustez para o seu trabalho, com análises estatísticas, com os crossplots. E eu até queria deixar uma sugestão, assim, talvez não para monografia, mas quando você transformar isso num artigo, que é algo que eu também tenho adotado, ao invés de usar tabelas muito grandes falando de média, desvio padrão, usar histogramas. Porque histogramas são gráficos que visualmente é muito mais fácil de ler. Então, você vai ver lá o comportamento do histograma de uma curva, vai comparar com o comportamento da outra.
no próprio histograma você consegue ver desvio padrão, médio, de uma forma muito mais dinâmica, sem precisar ficar lendo tabelas. Então, uma sugestão que eu te trago, essas análises quantitativas, elas podem ser feitas dessa forma, com histogramas. Uma coisinha assim, que eu fiquei, na verdade, com dúvida, mas nem sei se vale a pena discutir aqui. Tá, eu posso trazer. Você diz, nesse momento dos filtros e tudo mais, que o poço 101 ele tem uma frequência maior, mas que isso não foi um problema. Aí eu fiquei na dúvida se realmente as curvas do poço 101 eles têm uma frequência maior, ou se você estava querendo visualizar uma imagem que tem um intervalo muito grande, de 800 metros, por exemplo, numa imagem pequena. E aí, quando você compara com outro poço que tem um intervalo menor, no mesmo tamanho de escala ali da imagem, vai ter essa sensação de que você tem uma curva mais frenética, com maior frequência do que a outra, entendeu? Às vezes é uma questão de visualização, não necessariamente um dado com uma frequência maior, entendeu? Então, só assim, chamando a atenção, porque é algo que eu não consegui enxergar de fato se a frequência desse poço era maior ou se era uma questão de visualização mesmo, quando comparado com outros poços. Tá? Uma coisa que eu senti um pouquinho de falta, assim, que era, acho que é um ponto muito chave do seu trabalho, que foi um dos seus primeiros objetivos que você colocou na sua monografia, correção de profundidade. Isso é realmente algo mais importante, assim, do seu trabalho. E aí eu senti falta de ver curvas de antes e depois dessa correção, entendeu? Porque você coloca até uma tabela com as profundidades antes e depois, mas isso para mim não diz muita coisa. Eu quero ver se a tendência melhorou com esse ajuste de profundidade. Então é importante que você tenha pelo menos um plot falando, esse aqui era a curva anterior, e essa aqui é a curva atual, e olha como que melhorou as minhas tendências aqui, a correlação qualitativa. Então isso eu acho que é importante ter, assim, se você puder colocar nesse mês, eu acho que vale muito a pena. Tipo, eu tenho até uma dúvida nisso, porque, por exemplo, a maior correção feita foi de 2 metros. Na média, eram 15 até 50 centímetros. Então, a correção de profundidade não é aparente. Entende? Eu fiquei pensando, será que vale a pena fazer um plot com isso? Entendi. Mas assim, se você conseguir extrair algum intervalo ali, não precisa ser o poço inteiro. É apenas um intervalo que você viu que realmente fez muita diferença. Acho que é importante você mostrar para ressaltar que, olha, melhorou a tendência que agora está mais correlato com o meu perfil de poço. Entendeu? Se você encontrar esse intervalo, né, bacana assim, para mostrar. Como não estive presente nessa parte do filtro, eu realmente fiquei com essa dúvida em relação ao filtro que você utilizou, que foi de média móvel. Certo? Você fez esse filtro, você calculou esse filtro em software, em Python, como é que foi? Não, foi no Excel mesmo. Foi no Excel mesmo. Tá. Eu digo isso porque a gente sabe que esse perfil que a gente adquire, que é de 3 em 3 metros, a depender do programa que você utilize, ele vai ser considerado como uma curva não contínua, né? Um discreto ou intervalar, e algumas relações matemáticas elas são mais apropriadas para dados contínuos ou dados discretos ou intervalares. E aí, uma outra coisa que eu queria saber é se você testou outros tipos de filtro, além do filtro de média móvel. Você fez um filtro de mediana, algo do tipo, para ver se existia uma diferença, um era melhor do que o outro, não sei se chegou a fazer? Não testei. Eu cheguei a ver em Miranda 2014, né? Na verdade, ele usa um filtro gaussiano. Sim. Só que ele usa um filtro de gaussiana no dado de GR de poço. Isso, então, é um dado contínuo. Exatamente. Aí, ele deixa a curva realmente suavizada. Sim. Eu não queria que o filtro que eu utilizasse deixasse a minha curva linear. Eu queria continuar vendo as minhas escadas. Entendeu? Mas eu realmente vi que na bibliografia tem outros filtros, mas eu não cheguei a testar. É mais como curiosidade mesmo, porque a gente viu que o resultado do filtro que você utilizou ficou muito bacana. Mas para entender como é que você chegou até aí. Um último ponto que eu queria comentar, eu só vou ressaltar esse ponto aqui, porque eu acho importante não perpetuar um certo erro. E o Freire, se quiser, por favor, me corrija, porque eu também posso estar falando bobagem.
Mas no momento lá da sua monografia, deixa eu ver se eu escrevi, você comenta que as melhores fases de reservatório foram justificadas pelo crossover de neutrão e densidade. Só que isso não é verdade, porque o crossover de densidade e neutrão, ele não reflete a fases de reservatórios qualitativamente. Então, por exemplo, posso ter um reservatório com boas fases de reservatório, só que no intervalo superior tem gás. E aí eu vou ter aquele efeito de gás no crossover, mas isso não quer dizer que em cima é melhor do que embaixo. Inclusive, embaixo pode estar com óleo, vai ter as mesmas fases, entendeu? Então, ele não é esse crossover, ele é indicativo de mudança de litologia e da presença de fluido. Então, quanto mais separado, vai ser gás, que nem você comentou na apresentação. Pode ser gás ou óleo, mas ali é um efeito claro de gás, porque as chuvas ficam muito separadas. Então, só reforçando, né? Esse crossover, ele é um indicativo de mudança de litologia e da presença de gás. Ele não é indicativo de fases de reservatório. O que vai dar a qualidade de fase de reservatório são propriedades termoporosas, ou então você vai analisar dados de rocha e vai conseguir dar essa justificativa. Entendeu? Então, tomar cuidado com certos termos, mas como a Malu falou mais cedo na defesa do Eduardo, o seu trabalho ele vai ficar para a posterioridade. Então, todo mundo vai ler, vai ter pessoas que vão se basear no seu texto, e aí pode perpetuar um engano, entendeu? Então, ter esse tipo de cuidado. Eu deixei ela marcada, a gente pode transcrever por lá, porque eu entendi o que você quis dizer, mas disse da maneira um pouco errada, entendeu? Então, acho que foi isso. Parabéns de novo. Excelentíssimo trabalho, ficou muito bom. Só ter realmente esse cuidado final, assim, dar aquele último respiro e falar, vou entregar um texto padronizado, mais organizado, porque merece diante do todo o trabalho e esforço que você teve, entendeu? Então, é isso. Tá certo, obrigado. Muito bem, obrigado aí. Na verdade, o crossover está dizendo se é reservatório ou não. Não está dizendo se é bom reservatório ou mau reservatório. Ele está dizendo que ali o crossover tem um arenito. Então, é um reservatório. Só tirar a expressão qualitativa, se é bom ou ruim, isso não está me dizendo. Aliás, pelo contrário, a única coisa que ele está dizendo é que é gás. Aí você até comentou, eu tinha notado aqui também, você comentou petróleo ou gás. Petróleo. Mas você toma cuidado porque gás e óleo é petróleo. Entendeu? Se você falar petróleo geoquimicamente, você está falando óleo e gás. Agora, se você quer falar óleo e gás, aí pode, entendeu? Mas, no caso da Barra do Parnaíba, a gente não conhece nenhuma acumulação de óleo. Né? Então, e aquele distanciamento ali das duas curvas e o aspecto especular, de espelho, né? Isso aí é claramente gás, certo? Mas aí a Jennifer já tinha pontuado isso. Beleza? Então, obrigado, Jennifer, obrigado, Ricardinho, obrigado, Francisco, aí pelas colaborações. Então, você vai ter um trabalhinho aí. Então, Natal e Ano Novo, trate de ficar em casa. Né? Vai ser um Natal e Ano Novo com a família. O pessoal jantando e eu lá. Isso, com a família, com o bolo e tal, mas lá o peru, mas dentro de casa. Porque você tem um prazo para entregar mesmo, certo? E você viu que tem algumas coisas para serem feitas, né? Bom, gente, é o seguinte, agora a gente vai fazer a terceira parte aqui da reunião, que é a deliberação da banca, certo? Então, eu vou pedir para as pessoas saírem, ficarem lá fora um pouco, a gente vai demorar aí uns 10 minutos. Para o pessoal que está aí no Meeting, a gente, infelizmente, no Meeting não tem como pausar. Então, a gente vai parar a gravação por aqui, vai parar a apresentação, o compartilhamento aí com vocês e vamos dar por encerrado aqui a defesa do Carlos pelo Google Meet. Agora a gente vai fazer aqui apenas, certo? Então, Carlos, por favor, você toma uma água ali, conversa com a sua família, com os seus amigos e se fala. Pessoal que está online, um abraço a todos, obrigado aí pela participação.
Eu vou aqui agora. Pode desligar a edição. Mas eu não tenho que parar a gravação. E aqui, né? Parar a gravação.